Olá, queridos! Seja bem-vindo a mais uma temporada da nossa série Aprenda Mais. E essa semana vamos falar sobre as tribos de Israel. Vamos ver o que é que a Bíblia, a história e a arqueologia fala sobre essas tribos. Quantas eram, quais a sua formação, a sua bênção, a sua herança, de forma que você tire todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Eu sou o pastor Renato e esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Bom, para nós da equipe Aprenda Mais é uma alegria estar semanalmente fazendo pesquisas, gravando, editando e trazendo esse conteúdo para a sua vida. O nosso objetivo é que você possa aprender e levar esse aprendizado também para outras pessoas. Por isso eu quero te convidar, se você não é inscrito no canal ainda, clica aqui, se inscreve, dá o seu joinha, compartilha esse material com outras pessoas para que possa também ser um canal poderoso de bênção na vida dos outros. Bom, eu confesso que esse assunto de tribos de Israel sempre mexeu comigo. E mergulhar numa pesquisa sobre esse assunto foi algo extremamente prazeroso. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é que esse sentido de tribo diz respeito a uma clã familiar, com o objetivo de manter tradições, culturas. Quando a gente fala de tribos de Israel, a gente está falando desse conjunto de tribos patriarcais do povo antigo de Israel. E de acordo com a tradição judaica, era formado pelos filhos de Jacó, neto de Abraão, que depois teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, conforme Gênesis 32, 28 e Gênesis 35, verso 10. Bom, e para entender esse assunto, precisamos primeiro mergulhar na descendência de Jacó. Gênesis capítulo 35, verso 23 ao 26, vamos ver o que aqui diz a palavra do Senhor? Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Foram estes os filhos de Jacó, nascido em Padã Arã. Bom, além desses 12 filhos homens de Jacó, a Bíblia relata pelo menos uma filha mulher. Gênesis 34, verso 1. E saiu Diná, filha de Lia, que este dera a Jacó, para ver as suas filhas da terra. Baseado nesses relatos bíblicos, nós vemos que Jacó teve pelo menos 13 filhos. Estes com Lia, estes com Raquel, estes com Bila, e estes com Zilpa. Gênesis capítulo 49 talvez seja o texto mais áureo sobre as tribos de Israel, que é um momento ímpar em que o pai Jacó, Israel, junta seus filhos e começa a anunciar-lhes o que viria a acontecer nos dias vindouros. Vamos ver esse texto? Deus chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. A partir daí você vê Jacó citando filho a filho e adjetivando qualidades, situações, circunstâncias sobre cada um deles. Como um pai cheio de amor fala ao coração dos seus filhos, exortando, qualificando, dando direção. Gênesis 49, 28, todas estas são as 12 tribos de Israel. E este é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhe e disse-lhe: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova em que está, no campo de Efron, o Heteu. Verso 31. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mãe. E ali eu sepultei a Lia. E o verso 33 diz: Acabando, pois, Jacó de dar as instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou. E foi congregado ao seu povo. Note que depois desse momento em que ele deu as instruções, e o texto é muito claro, abençoou a cada um dos 12 filhos. Ele expressou a sua vontade de ser enterrado ali com seus pais, Abraão e Isaque. É muito importante, já no início desse estudo, a gente entender a simbologia e a força da família
atribuída nessas tribos. Jacó demonstrou o amor que ele tinha pelos seus pais, Abraão e Isaque. E como pai, declarou esse amor em forma de bênção na vida dos seus filhos. Nesse capítulo 49, apenas os homens são citados. Todos os 12 tiveram o privilégio de receber uma bênção do seu pai nesse momento. Todos nós já conhecemos, ouvimos falar das histórias do livro de Gênesis sobre essa família de Jacó. As brigas entre os irmãos, ciúmes, mas o pai deixa claro nesse momento das qualidades de cada um, daquilo que cada um carregava, colocando no coração de cada um deles a importância disso, porque ele sabia que a sua morte já estava perto, mas esse legado que ele carregava, vindo dos seus pais, Abraão e Isaque, não podiam morrer e precisaria se perpetuar por toda uma eternidade. E eram através dos seus filhos que ele conseguiria perpetuar a sua geração. Durante a história de Israel, essas tribos tiveram mudanças, adaptações, guerras, conquistas, derrotas, perda de território, expansão de territórios. E já nesse momento eu quero te alertar pelo menos 3 bênçãos que a Bíblia fala que cada uma dessas tribos recebeu. Essa que nós lemos agora em Gênesis 49, a bênção do seu pai Jacó sobre todos os 12, uma bênção liberada também por Moisés e uma bênção liberada por Josué. Moisés foi aquele que o Senhor entregou a responsabilidade de liderar as 12 tribos pelo deserto da península de Sinai. E mais tarde Josué tomou para si essa responsabilidade de coordenar a tomada de Canaã. Quando eles adentraram a terra de Canaã, para que tudo ocorresse de forma muito ordenada, a terra foi dividida por cada uma das tribos e também as chamadas meias tribos, que teriam a responsabilidade de conquistá-las e na maior parte dos casos de forma individual, uma não conseguiria ajudar a outra e posteriormente, depois de conquistada, habitar, estabelecer ali o seu território e poder cumprir e viver a bênção que o pai Jacó liberou sobre cada um deles. 13 filhos, 12 homens, 12 tribos. Bênçãos liberadas sobre o pai Jacó, terras prometidas por Moisés, separadas e entregues por Josué para algumas dessas tribos. No próximo episódio, nós vamos ver como foi exatamente a divisão de terras para essas tribos. Desses 13 filhos, apenas 10 dos homens receberam porções de terras demarcadas. O filho Levi recebeu uma responsabilidade especial. E na divisão de terras, ficou com apenas algumas cidades. E o filho José teve a sua terra dividida pelos seus filhos Manassés e Efraim, estes conhecidos como meias tribos. E a filha Diná também não recebeu porções de terra. Mas fique tranquilo, que no próximo episódio nós vamos ver filho a filho e entender detalhadamente a bênção do pai Jacó, a bênção de Moisés e a divisão de terras feitas por Josué. Fica com a gente. E se você gostou desse conteúdo e achou ele interessante, compartilha com seus amigos e convida com eles a assistir já o próximo episódio.